Sejam bem-vindos, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu não sei que hora que vocês estão ouvindo, mas vocês estão iniciando mais um episódio aí do Cúpula Cast, o seu podcast sobre animes e mangás sendo levados a sério como merecem, digamos assim, né? E hoje estamos aqui para conversar sobre um tema um tanto quanto delicado, um tanto quanto importante também, e que com certeza precisa ser discutido principalmente nessa comunidade otaku, né, se assim posso chamá-la, que é um pouco complicado, talvez. Dude, o que tu acha? É complicado? É muito complicado, seria basicamente como pisar em ovos, mas nós trouxemos duas pessoas que dominam muito bem esse conteúdo e é até uma honra recebê-las aqui hoje. Totalmente. Por favor, se apresentem, garotas. Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Tati do Otaminas e do Anime Crazy. Eu não sei se vocês me conhecem, mas eu faço parte de 2 podcasts de anime. E é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos o aceite do convite, na verdade. De verdade. Oi, gente, aqui é a Sassá, Sayumi, Dani, não sei por qual nome, eu não sei, agora eu tô em crise existencial com o meu nome, mas... Me sinto culpado, desculpa. Talvez tudo seja... bem, tudo bem, Crise tá de tudo identidade. bem, eu vou ficar meio reflexiva por uns dias, mas tá tudo bem. Então, pessoal, realmente, na verdade eles estão muito mais old school no mercado aí de podcast, na podosfera sobre animes e mangás aí, né, e sobre a cultura pop japonesa, tanto o Otaminas quanto o Anime Crazes, né. Bom, como você já deve ter lido aí no título, o nosso tema hoje vai ser falar um pouco sobre a representatividade feminina em animes, né. Claro que a gente não vai falar num âmbito super geral e super técnico, mesmo porque eu e o Dude não temos lugar de fala. A gente tá aqui mais pra aprender e escutar, né? Exatamente. E pra você também que tá ouvindo, ver também o lado das garotas, né? E isso elas fazem muito bem também no Otaminas, né? Então, não sei se a Tati ou a Sassá queria explicar um pouquinho pro nosso ouvinte aí, pra nosso ouvinte que tá ouvindo. Pra nosso ouvinte que tá ouvindo é boa, né? Não, quase não é boa nada. Mas, de qualquer jeito, se puderem explicar aí um pouquinho sobre quem é a Tati, quem é a Sassá, enfim, o Otaminas, né? E o foco do Otaminas, o objetivo do Otaminas. Bom, como eu já disse, eu sou a Tati, eu tenho 26 para 27 anos. Atualmente, eu sou formada, né, em design gráfico e atualmente eu trabalho numa agência de licenciamento de animes chamada Angelotti Licensing. Eu sou gerente de marca lá e a gente tem várias marcas de anime famosas aqui no Brasil, tipo Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, né, Sailor Moon, One Piece. Então é meio louco, porque, né, eu trabalho com representação de anime aqui no Brasil, voltado para merchandising, né, criação de produto. Então quando você vê, sei lá, uma toalha oficial de Dragon Ball, foi passado pela nossa agência e eu cuido da aprovação dos produtos entre o Brasil e o Japão. Mas falando da podosfera, assim, eu assisti anime desde que eu era pequena, pela Manchete. Eu tenho 2 irmãos, meu irmão mais velho, né, já assistia, então eu assisti junto com ele. E foi uma coisa que me acompanhou o resto da vida. Eu nunca consegui deixar de gostar de anime e mangá, sempre foi algo que eu respirei. E eu comecei junto com as meninas no Otaminas com o objetivo de ter um podcast que falasse sobre a visão das mulheres sobre esse universo, porque a gente tinha um incômodo e a gente percebia coisas que não pareciam estar certas e que traziam um desconforto, e a gente queria poder tanto conversar sobre esse desconforto para ver se outras pessoas concordavam com a gente, quanto falar sobre coisas que a gente gostava e que deixavam a gente feliz. Incrível, simplesmente incrível essa descrição, Tati. Pensa numa pessoa qualificada pra estar aqui falando. Inclusive, Tati, outra hora eu vou estar te cobrando pra eu entender um pouquinho sobre licenciamento de anime, se tu não se importar. Claro, vamos conversar. Porque sinceramente, é difícil encontrar coisas sobre isso, né? Assim, digamos, pra gente entender como leigo, né? É um conteúdo muito escasso na internet. Tentar entender um pouco melhor. Eu não sei se é assunto confidencial também, né? Peço perdão. Algumas coisas são confidenciais, mas algumas coisas tem como conversar. O funcionamento geral, quem sabe, Sim, possível sim. a gente conversar um pouco. Legal. E a Sassá também foi quem encabeçou. Eu tava até um pré-cast aqui, tava conversando um pouquinho com ela, né? E ela falou até, deu
um mind blown aqui em mim que, na verdade, foi a Sassá que teve o pontapé inicial, foi isso? Bom, fui a primeira otamina a nascer, mas, bom, eu sou um neném ainda, comparado às meninas. Ah, pronto. Gente, eu só tenho... Eu ainda vou fazer 21 anos. E tem essas mulheres aí já formadas, trabalhando. E eu aqui tô ainda lutando pelo meu primeiro diploma. Mas fui a primeira otamina, por causa que eu já fazia parte do Anime Crazes. Então, quando tiveram a ideia do Otaminas, eu já tava ali e eles já me encaixaram. Porque o incômodo sempre existiu. Eu comecei a assistir animes um pouquinho tarde. Eu comecei a ver animes em 2015, no meu ensino médio, pela influência de amigos, e amigos homens, no caso. E eles passavam animes assim pra mim assistir, que me incomodavam em algumas coisas, que eu ficava tipo, nossa, mas que anatomia desproporcional dessas personagens femininas. Padrão. Ou que gravidade maluca é essa que existe nesse universo que ninguém me conta. Esses peitos que desviam de balas? Caramba! Nossa. Por que ninguém nunca me disse que isso era possível? Entendeu? Aham. Ai, é muita loucura. Pois é. E aí, tipo, o incômodo sempre existiu, só que, tipo, como eu era nova nisso, eu não fazia ideia do que era, ou por que aquilo existia. E aí, estudando, eu comecei uma página no Instagram que eu fazia reviews sobre animes que eu assistia. Então, eu comecei a me aprofundar muito nesse mundo, e a estudar e a pesquisar sobre, e aí eu descobri o ecchi. E aí eu descobri sexualização, aí descobri que tem tudo a ver com machismo e um monte de coisas. E aí eu comecei a colocar esses sentimentos nos meus textos, e os meninos perceberam que eu tinha esse incômodo. E aí também me incluíram no projeto do Otaminas. E cada dia mais é um aprendizado, é uma coisa nova que eu aprendo com as meninas. E eu acho que se hoje eu tenho os meus posicionamentos e as minhas falas, é por causa do Otaminas. O Otaminas foi, assim, muito importante pra minha evolução como pessoa mesmo. Sigam a Sayumi no Instagram. A página dela é bem legal. É verdade, eu vou deixar também, né, todos os links das meninas aqui, inclusive dos podcasts, projetos e tal, todos vão estar aqui abaixo, tá? Pra que vocês conheçam mais um pouquinho a fundo sobre elas. E esse primeiro momento foi também pra vocês saberem quem tá conversando aqui com a gente, né, que é muito importante pra ter essa noção. Talvez vocês já conhecessem do Anime Craze ou do Otaminas, o que é muito provável, na verdade, já que eles estão bem mais, digamos, estão há muito mais tempo, fazem um trabalho incrível e talvez vocês já conhecessem, né. Então, hoje, repetindo um pouquinho aqui, a gente tá aqui pra conversar sobre essa representatividade feminina que, por mais que, enfim, ela é muito presente e tal, até que ponto, né, isso foi cultura, isso é machismo, até que ponto as pessoas aceitam ou não aceitam esse tipo de coisa, né? E eu acho legal que, na verdade, esse papo todo, eu acho que ele começa com o próprio fanservice, né? Porque... eu acho que o fanservice é o principal fator que gera esse desconforto com visão nesse âmbito, né? Com visão de representatividade feminina. Porque o fanservice voltado pra essa sensualização, essa sexualização das personagens femininas em animes, ele é muito pesado, mas também é bom deixar claro aqui, só pra fazer um breve disclaimer aqui no começo, é que o fanservice, ele não é necessariamente algo ruim. Ele é algo que existe pra agradar o fã, né? Por isso é um fanservice, é um serviço ao fã. E ele tá lá pra ser usado de N maneiras. Então os autores, diretores, os responsáveis pela obra, pelo mangá, pelo dorama, pelo anime, tanto faz, eles colocam, ou até mesmo fora do âmbito de cultura pop japonesa, né? É estranho que o que é usado, o fanservice, o que é usado a fim de agradar um público, acaba desrespeitando o outro, né? Totalmente. E até que ponto, né, aí a gente como consumidor, enfim, com pessoas que consomem esse material, a gente tem que se perguntar até que ponto esse fanservice realmente precisava existir pra o agrado de um certo nicho, digamos assim, né? Porque, enfim, se causa desconforto a alguém, talvez isso tenha que ser repensado, né? Talvez não, certamente deveria. O fanservice é uma coisa bem... É natural. Muita gente, tipo, acaba, quando entra em contato com o nosso posicionamento no Otaminas, se sente atacado do tipo, cara, mas eu gosto de ecchi e vocês estão querendo acabar com os meus animes e tudo mais. A gente entende, e eu posso dizer isso como uma pessoa que passou muito tempo sozinha e que via nos animes e mangás uma válvula de escape pra conseguir sentir acolhimento, escrevia muita fanfic, lia muita fanfic,
e vivia nesse mundo. E o nosso problema não é necessariamente com o eti por si só. O nosso problema é com o eti gratuito. O exemplo que eu sempre dou é um anime um pouco antigo chamado Love, Hina. E tem um mangá também. Meu irmão colecionava o mangá. E eu lia o mangá também. E o mangá nunca me incomodou. E é um mangá claramente eti, né? É um mangá que conta a história sobre um rapaz que tá tentando estudar pra passar pra uma universidade que é uma universidade muito difícil, e ele vai morar numa pensão que tem um monte de mulher. E eu sempre falo que esses caras, sei lá, eles têm os feromônios do melzinho, que são os personagens muito genéricos, assim, né? Mas eles têm o feromônio do melzinho e as garotas são tipo as abelhas, assim, que ficam tipo em volta dele, querendo ele e tudo mais. Só que não tem problema nenhum você ter um monte de garota naquele anime e todas as garotas querem o cara. Claramente, uma pessoa que se sente sozinha e tudo mais vai se sentir bem, tipo, vendo, nossa, olha quantas garotas bonitas atrás dele, que bacana e tudo mais. Como eu queria ser esse cara, né? Que sortudo. Parece que o autor tá tentando botar o leitor no lugar do protagonista. Uhum. Sim, é um processo que a gente chama de catarse, né? De você, tipo, se colocar ali no lugar daquela obra ou naquele universo e você absorver os sentimentos que estão acontecendo ali. Isso é muito natural. Quando nós garotas vemos, sei lá, um anime que tem uns caras super bonitões e tal, a gente sente a mesma coisa. É natural. Exato. O problema é quando isso acontece de uma forma gratuita. No Love, Hina, por exemplo, essas personagens, elas estão atrás do cara porque elas querem. Não é o cara que está indo atrás delas, assediando elas. Elas se jogam no cara, né? Então, assim, existe uma questão de consentimento e de interesse. Isso é uma coisa. O que acontece em boa parte dos animes que tem problemas, e é o que eu posso citar, por exemplo, Nanatsu no Taizai. Imagina. Campeão. Esse é o campeão. Ninguém viu essa vinda, né? Todo mundo. Que pena que não teve, né, temporada sendo... Nossa, tô triste. Tô muito triste. Mas no caso da Nanatsu no Taizai, a Elizabeth, ela tá ali como uma vitrine, tipo, olha essa personagem aqui, ela é muito gata, gostosa, né? Incrível, show. Ela é quem? O par romântico do protagonista. Legal, bacana. E o que o protagonista faz? Ele usa ela como se fosse uma boneca. Sim. Ela tá falando com ele uma coisa banal, que não tem absolutamente nenhum contexto que deveria ser visto como algo sexual, uma troca de carinho e algo do gênero, e ele tá lá botando a mão no peito dela, assim. Sim. Gratuitamente. É tudo muito gratuito, né? E essa parte, eu, pessoalmente, usando o Nanatsu como exemplo, né? A primeira vez que eu vi, eu era mais novo, o meu senso crítico, digamos assim, era muito pouco desenvolvido perto do que é agora. Também não conhecia Otaminas. Durante muito tempo eu fui conhecendo elas, eu já ouvi basicamente todos os episódios delas. E elas tratam muito sobre isso, né? Levantam esse lado. E, ao mesmo tempo, com o Nanatsu, voltando um pouco pra ele, a gente... O eti ali, ele não tem motivo narrativo, ele não tem função narrativa nenhuma, né? Não. Simplesmente Exatamente. pra mostrar como a Elizabeth é gostosa, né? É só isso. Não, e é a só história de Nanatsu é muito boa. Eu gosto Pois da é. história de Nanatsu. Sim. Tipo, eu assisti também quando... Foi um dos primeiros animes que eu vi também. E eu ficava incomodada. E quando eu fui tentar ver a segunda temporada, eu fiquei, gente, não dá. E a história é muito boa. A questão dos 7 pecados capitais. Eu gosto do universo que se passa no Nanatsu. Mas eu não consigo assistir nem consumir a história por causa disso. Porque ali eu acho que não é um recurso de fanservice, mas não deveria ser usado porque aquilo é assédio. Aquilo é extremamente problemático. O que eu acho mais estranho é que pra Elizabeth isso parece normal, porque ela não faz nada, sabe? Sim, Também. ela é totalmente conivente. Bem como a Tati falou, ela é um bonecão ali, né? Ela tá parada e deu. Né? Inclusive em cenas onde, por exemplo, até... Agora eu não lembro se foi o Kitsune, acho que foi o Kitsune que apontou essa cena num vídeo dele, que ele mostra... É uma cena onde o Meliodas tá morto, basicamente, e ao invés de focar a ideia, né, a narrativa de que ele tá morto, é um momento triste, não, eles botam um ângulo ali, eles botam um ângulo de câmera totalmente pra mostrar como a Elizabeth é gostosa naquela cena, sabe? Tipo, todas as curvas que a Elizabeth tem, sabe? Que função isso tem, né? Como que isso contribui para a narrativa daquele momento, né? Porque às vezes fosse uma obra como Love, Hina, como a Tati comentou, às vezes tem momentos onde
ter uma parte onde o coração acelera, digamos assim, pode fazer sentido, desde que não seja usado, como a Sayumi comentou, de ser um assédio, né? A gente sempre fala que, tipo, a gente preza pela transparência da obra. Se, desde o início, né, no entanto que as pessoas sempre falam assim, mas se você tá incomodado, não assiste, né? Nossa, esse é o argumento mais... E assim, eu não gosto, por exemplo, de obras que tem muito eti e não, assim, um eti gratuito. E, geralmente eu vejo sempre 1 ou 2 episódios, a Sassá também, né, amiga? Pra ver qual que é a vibe do negócio. Mas se eu vejo que não é o que eu curto, eu realmente não assisto. Porque tem muita coisa pra assistir e o meu tempo eu não vou ficar jogando ele no lixo. Mas assim, sempre a transparência. Você vai ver na sinopse, você vai ver nos primeiros episódios qual que é a premissa daquela história. E tipo, se o eti tá ali completamente como uma curva fora daquela estrada, que não tem absolutamente nenhuma justificativa pra ele tá ali, simplesmente só pra, tipo, chamar a atenção da audiência masculina, usando essas personagens como se elas não tivessem personalidade ou nenhuma outra utilidade na história que não fosse ser um corpo bonito, pra mim não faz sentido. Foi o que aconteceu comigo com Fire Force. Eu fui assistir e eu achei os 3 primeiros episódios excelentes. Tava curtindo pra caramba a história, mas no terceiro episódio foi tipo, sabe, foi muito gratuito. Foi um negócio que eu não tava esperando e que eu não estava preparada. E não existe nenhum contexto para aquilo dentro da obra. São cenas que foram recortadas em alguns países e você consegue assistir o anime normalmente, você consegue acompanhar a história normalmente, porque aquilo não faz falta Faz na falta, história. né? Realmente. Eu concordo totalmente com a Sassá. O Fire Force, pra mim, ele tinha se mostrado, acho que um dos grandes nomes da temporada antes da estreia, né? Só que, por devido a um personagem, Sim. a obra inteira, pra mim, não vale a pena assistir. Não vale a pena eu sofrer com aquilo todo episódio, sabe? Tem uma cena muito famosa do Fire Force, que até apareceu no Twitter um tempo, na época que tava lançando o Fire Force, que é quando aquela personagem, eu até esqueci o nome, que é ela... A Tamaki, ela cai nos trilhos e ela perde literalmente todas as roupas. É um negócio sem noção, nenhum. cara. Sem, tipo, ter uma explicação muito óbvia pra isso. Falam que ela tem um distúrbio lá, uma doença. Lá, né? O mas não, autor cara, tenta justificar, né? mas não faz sentido nenhum, tá ligado? Eu até fiquei um pouco chateado, porque é o mesmo autor de Soul Eater, e Soul Eater não tem essa pegada tão agressiva quanto ele botou nessa obra. Deu pra ver que, assim, o cara parece que perdeu um pouco da essência dele, quis fazer um negócio mercadológico, né? Então é isso aqui que, tipo, chama a atenção da galera hoje, eu vou botar. E, assim, isso é uma coisa que as pessoas falam, não, mas é pro mercado interno deles, tipo, o que você tá dando opinião? Tipo, o Japão não tá nem aí pra sua opinião. Você aí, garota do Brasil, tipo, quem liga pro que você tá pensando? O que o japonês lá quer contigo, né? E hoje em dia, né, a gente tá vivendo uma crise, não só pela pandemia, mas também uma crise econômica, que já tava prevista, mas que se acelerou por causa do coronavírus. Se você for ver, a galera que mais tá se dando bem é a galera de entretenimento, principalmente de animação e principalmente os stream. As plataformas de streaming. SVODs, né? Como é que é? O SVOD é tipo, stream, vídeo, enfim, content. Por aí. Que são esses serviços de stream que a gente conhece, tipo Netflix, Crunchyroll, enfim, Amazon Prime. Esses serviços de stream são os que mais estão se dando bem nesse período todo. Primeiro porque a galera precisa de uma válvula de escape, enfim, né? A gente tá vivendo uma situação complicada. Segundo que a animação, e é uma coisa que vai crescer bastante, porque provavelmente vai ser muito mais difícil você filmar com atores daqui em diante, né? Então, assim, a animação te dá muitas possibilidades de criação e você não depende de atores estando interagindo ali. Então, assim, em termos de coronavírus vai ser muito bom. E o mercado internacional é o mercado que mais consome, atualmente, animação japonesa. Tem até um dado da uma instituição chamada AJA, que... É aquele de 2018 que fala que ultrapassou? Sim. A AJA é a Associação Japonesa de Animação, né? E aí eles chamam de overseas esse público que é fora do Japão, né? Tudo que é fora do Japão. Esse relatório, né, da indústria da animação, ele acontece, tipo, todos os anos desde 2009. E ele dá várias informações sobre a indústria de animação e sobre os negócios que envolvem a indústria de animação. Até mesmo merchandising, que é a área que eu atuo. E assim, o último dado que saiu foi 23% de crescimento no último ano, né? Que seria, na verdade, o ano de 2018, porque em 2020 vai sair o de 2019, né?
Então, em 23% de crescimento em 2018. E no território de overseas, né? Em todos os países que consomem esse tipo... qualquer tipo de produto que tenha a ver com a animação japonesa. Que seria, tipo assim, 1 trilhão de ienes. 1 trilhão de ienes. Fora a Ásia, o número de contratos de outros países é, tipo, 60%. Então, desse número, os contratos relacionados tanto à distribuição, né, de vídeo, que seria para stream, quanto para merchandising, só 40% seria a Ásia. E boa parte disso é Japão e China. Então, assim, as pessoas que falam isso, sua opinião não importa... Importa, porque a gente é o mercado. Exato. Hoje em dia, é a gente que tá consumindo. E no Fire Force, né, eles até censuraram. Sim. Uhum. Pra poder exibir, né? Pra poder, tipo assim, putz, cara, não deu certo isso aqui, a gente vai ter que fazer alguma coisa pra galera não dropar. Então, assim, isso tá acontecendo. Essas medidas estão acontecendo. Esse tipo de conteúdo tá sendo banido. Aquele da Funimation, eu não tenho problema com aquele dali, que é tipo... Shizuku Reviewers, aquele? Isso, aquele que é um monte de garota... Uma garota demônia, uma outra garota que é anjo. São 2 caras que eles literalmente fazem avaliação de bordel, né? Acho que o nome do anime é Review de Bordel. Isso mesmo. E assim, eu particularmente não tenho problema com esse anime. Ele tem vários problemas. Se eu for entrar nele, assim, a gente não vai parar de falar. É que, digamos que tava embutido na temática, é isso que tu quer dizer, Tati? Tipo assim, ele meio que avisa, né? Você já olha sabe o que esperar. Sabe o que esperar da obra. É diferente de obras que tem isso no meio. Tipo, cara, são 2 caras que fazem review de bordel. Então, assim, é aquele clássico, cara, eu já sei sobre o que isso vai tratar e pelo menos ele é transparente com a premissa. Tem um monte de coisa errada? Tem um monte de coisa errada. Mas eu não acho ele o mais errado de todos. Pra mim, o mais errado é você querer assistir uma história séria que tem um grande potencial e o cara vai lá e estraga tudo só pra botar uma mina que devia estar de armadura e na verdade tá de biquíni. Exatamente. Não faz sentido, isso é um ponto né? importante. E esse lance de a gente estar preparado, né? Faz sentido até pra própria obra conversar com ela mesma, né? Porque no caso desse review de bordel aí, por exemplo... por mais que a pessoa fale, ok, beleza, então eu já sei onde eu estou entrando. Mas, ao mesmo tempo, não quer dizer que eu, sabendo que eu tô entrando ali e eu não gosto de eti, ninguém tá dizendo, essa lei do não assiste, então não funciona, porque eu posso consumir o que eu quiser, desde que eu tenha esse acesso. E a crítica, ela existe pra expor a opinião de quem assistiu, de quem leu, tanto faz. O ato de alguém montar uma crítica, ou a gente tá aqui falando isso agora... Como a Tati bem falou no comecinho do cast, não é como se o anime fosse deixar de existir, né? A gente não vai cancelar. O eti não vai deixar de existir. Enquanto houver público no Japão, vai ter isso, sabe? Pois é. Só que cabe a gente escolher se a gente quer ser a favor ou contra esse tipo de narrativa, digamos assim, né? De elemento narrativo. Então, nós nos posicionamos contra isso porque, enfim, estamos aqui pra conversar com as garotas, principalmente pra vocês ouvirem da boca delas que o motivo, né, de isso não fazer muito sentido. Eu acho que assim, se a gente vivesse numa utopia, uma sociedade em que não houvesse feminicídio, que as mulheres não fossem assediadas, estupradas diariamente no mundo inteiro, minha preocupação em relação a esse tipo de conteúdo seria menor. Mas você vê no anime uma personagem feminina sendo colocada em situação de assédio em algumas obras, romantizando esse assédio, ou seja, o Meliodas pode botar a mão na Elizabeth quanto ele quiser porque eles são um casal. Não é assim que funciona. Não mesmo. Mesmo porque no começo a gente nem sabe ainda, né? Que eles Sim, são né? de fato um casal, né? O cara já juntou eles pra justificar. Mas mesmo se fosse um casal, você ser par romântico de alguém não te dá livre acesso ao corpo daquela pessoa. Independente se vocês namoram há anos ou há meses, todo contato físico deve haver um consentimento. Né, a gente mencionou um pouco de sociedade e tal. Eu queria levar esse papo um pouco eu até tava conversando um pouco com o Dude sobre isso, né? Se seria mais porque a gente, por estar mais dentro do núcleo de animes e mangás e ter, digamos, admiração platônica pelo público japonês, talvez. Pelo público não, pelo povo japonês, pela cultura japonesa. E a gente vê muito por aí
né? O Japão é machista, ou então os animes são feitos muitas escolhas de elementos narrativos muito machistas, principalmente no que tange essa sexualização, essa idealização do corpo da mulher e como que ele é retratado dentro da obra, ou como ele é até às vezes assediado, né? Eu queria trazer isso aqui pra roda agora pra gente poder tentar... Talvez, não sei, né? A Tati talvez tenha um pouco mais de contato com o Japão, se eu não me engano, Tati. Sim, meu irmão mais velho, ele mora no Japão e ele mora agora ele morava em Sakai, perto de Osaka, e agora ele mora numa cidade chamada Kobe. Ele trabalhava num restaurante em Osaka, mas agora ele se mudou. Ele acabou de se casar com uma japonesa. Ah, que legal. Nós sempre gostamos muito da cultura, a gente tinha interesse de aprender a ler, a ler e escrever, aprender, né, o idioma japonês, e o meu sonho sempre foi pra lá, em algum momento eu vou, e eu fiquei feliz que ele conseguiu depois ir pra lá. Ele conheceu a namorada num intercâmbio, e aí depois foi pra lá, então a gente tem esse contato. O meu problema é sempre com a generalização. Quando você generaliza uma cultura, você acaba invalidando todos os pontos positivos e coloca aquelas pessoas e os hábitos e os valores daquela cultura todos numa caixinha. Então, eu vejo muitas pessoas que têm preconceito de assistir qualquer coisa que seja asiática, tanto japonesa quanto os dramas coreanos, ou até mesmo escutar K-pop, enfim, ver anime e mangá, porque na cabeça deles, e isso é super xenofóbico e preconceituoso, essas pessoas são doentes. Esses asiáticos são doentes, eles são machistas, eles fetichizam as mulheres, eles tratam as mulheres como lixo. Como se todos fizessem isso, né? Exatamente. Excluindo o fato que o machismo, assim como o racismo, é um comportamento humano que existe em boa parte dos países, em muitas sociedades. Então, assim, não tem como você simplesmente dar uma cagação de regra de pegar um episódio infeliz ou alguma obra de entretenimento e simplesmente trazer isso pro holofote e falar, aqui o porquê que eles são assim. Não são japoneses que fetichizam, seres humanos fetichizam. Exato. Né? Perfeito. Então, assim, a gente enxerga, sim, que a sociedade japonesa é machista, a brasileira também é machista. Uhum. A brasileira também fetichiza. A gente, inclusive, fetichiza as nossas mulheres pro resto do mundo, né? Então, assim, o Brasil é famoso por ter mulheres bonitas, com corpos volumosos e não sei o quê. Tipo, cara, isso não é fetichizar? E existe, sim, um mercado que, tipo, que consome esse tipo de coisa. Você vai ver as action figures, por exemplo, cara, as personagens femininas, a maior parte delas ou tem os seus atributos aumentados ou estão com roupas muito grudadas, justamente porque é o que chama a atenção do público. Ou não tem costela também, né? Nenhuma delas, porque senão não é impossível ter aquele corpo, né? Não faz sim, sentido nenhum. O One Piece tá aí pra isso. O One Piece chega num nível tão caricato que, sério, chega a ser bizarro já, né? Sim, então assim, a gente entende que isso acontece, mas assim, é um fator histórico, né? Essa mudança de paradigma em relação à visão que a sociedade tem da mulher é uma coisa que tá sendo desconstruída aos poucos, e que bom que está sendo desconstruída, e falta muito ainda pra gente desconstruir, mas eu não acho que é uma coisa só do Japão. Sim, eu acho que é uma coisa da sociedade como um todo. Isso mesmo. Realmente, e só pra adicionar, a Tati até mencionou, em quase todas as sociedades, eu acho que em todas, né, realmente existe o machismo e o racismo ali, né, realmente não tem como... Sim. Assim, não tem como fugir disso, porque a própria história vem sendo assim desde sempre, né? Então, e as pessoas usam muito a cultura também pra se colocar a favor desse tipo de coisa. Mas lá é assim, ou então, aqui é normal ser assim, né? Mas o que é ser normal, né? Então, dá uma filosofada. O que é ser normal, né? Só porque sempre foi assim? Será que só porque sempre foi assim a gente não pode questionar? Né? Se a gente não questionasse nada, talvez a Terra fosse plana, né? E eu acho que, tipo assim, também você sabe... Porque a nossa visão, o nosso recorte... por exemplo, no caso do Otaminas, meu e da Sassá, nós somos mulheres brancas inseridas no contexto latino-americano brasileiro. Então, assim, é a nossa visão em relação ao que a gente estuda sobre a cultura japonesa. Mas quando a gente vai fazer algum tipo de comentário ou estudo a respeito daquilo, a gente sempre tem que pesquisar o que a mulher japonesa pensa a respeito disso. O que a sociedade japonesa pensa a respeito disso.
Porque senão a gente tá simplesmente pegando a nossa cultura como se nós fôssemos as salvadoras brancas da pátria e trazendo a nossa lupa de salvadora branca da pátria pra fazer um recorte naquela sociedade. Se existisse uma sociedade em que a galera fosse machista e mulher nenhuma fosse prejudicada por isso, ou se incomodasse com isso, tipo, eu não teria o que dizer. Mas não é assim que funciona, né? Teve um caso recente, 2 anos atrás, 1 ano, já não me lembro mais, da Universidade de Tóquio, que invalidou o resultado de provas de mulheres que fizeram as provas, que tinham capacidade, tinham tirado nota para passar na Universidade de Medicina de Tóquio, porque, segundo essa banca examinadora, não valeria a pena ter mulheres naquela turma, porque logo elas se casariam e teriam filhos e largariam o curso. Então era melhor, tipo, não ter mulheres e dar essas vagas para homens que saberiam utilizar. Tipo, isso não é prejudicar toda uma carreira, todo um sonho de uma mulher por conta de um pensamento machista? Então, assim, a gente tem que sempre fazer esse recorte. Tipo, as mulheres daquele lugar estão descontentes, estão buscando mudanças, estão sendo prejudicadas, estão sofrendo violência, né? E escutar o que essas mulheres têm a dizer. Porque só a gente falar o que a gente acha de errado também, né? Acaba sendo meio como se a gente fosse dono da verdade, né? E não existe só uma verdade. A gente não pode se colocar no lugar deles porque não estamos no lugar deles, né? Então Sim. Fica bem difícil a gente conseguir dizer, mesmo porque ninguém tá aqui também pra doutrinar as pessoas, né? A gente tá aqui pra discutir e tentar levantar uma reflexão, tanto pra gente que tá aqui participando agora, principalmente pra mim e pro Dude, pra quem tá ouvindo também, né? Tentar ver as coisas de outra ótica. E Tati, complementando talvez, né, já que tem esse contato com o teu irmão e tu também tá constantemente, ou até mesmo a Sassá também tá constantemente consumindo para o Otaminas, ou até mesmo para vocês mesmos, esse tipo de artigo ou conteúdo sobre isso, no Japão, né, como se sentem então, será, essas mulheres? Vocês saberiam como dizer? Vocês já viram algum documentário sobre isso? Quanto ao eti dentro do anime sendo usado do jeito que a gente falou que é mal utilizado antes, né? Não existe, assim, um documentário, uma coisa específica de mulheres falando sobre isso. Mas existem, quando você vai ver, por exemplo, tem um documentário que eu gosto bastante dele, eu sempre cito ele quando possível, chamado Tokyo Idols, da Netflix, né? Fala sobre as idols do Japão. Você consegue enxergar uma semelhança com o público-alvo que curte idol e o público-alvo que curte esse tipo de estratégia, né, do eti dentro dos animes. Claro que não dá pra comparar, porque tem gente maneira dos dois lados e não dá pra você simplesmente pegar esse grupo e falar assim, olha eles aí, eles são o problema. Não. Mas a gente consegue observar que é realmente um problema estrutural, né? Mulheres não seriam retratadas nessas obras que são escritas por homens, na sua grande maioria das vezes, porque quando elas são escritas por mulheres, geralmente isso não acontece. É verdade. A fim de exemplo, né, o próprio Fullmetal, o Demon Slayer também, recente aí, né, que é da Hiromu. Quer dizer, eu não sei, ela se identifica como... Não binário. A gente não sabe se é ela, ele... Enfim, também não importa mais, né? Enfim, de qualquer jeito, a autora também não usa desse artifício e prova que mesmo num shonen de porrada, não precisa ter a Elizabeth sendo assediada em todo o quadro. Sim. E eu diria até mais que muitas das vezes tem autores que ensinam como se faz, né? Porque, né, enaltecendo também aqui o autor de Shingeki, que ele usa de diversos artifícios, mas ele não usa de nenhum desses artifícios pra capturar o autor, porque tem a Mikasa, que eu considero uma puta de uma personagem, cara. E, tipo, sim. E não tem. E as pessoas falam, mas ela não tem esse traço e não sei o quê. Pra ver o sucesso que Shingeki fez, sabe? E Shingeki realmente, ele nunca sexualizou nenhuma das personagens, assim. Eu assisti o mangá, assisti o anime, li um pouco do mangá, apesar de que no mangá você não consegue saber quem é quem, né? Mas tudo bem. O traço não ajuda muito. Você não sabe quem é o Eren, quem é a Mikasa, só sabe quem é o Armin porque o cabelo não é escuro. Mas realmente são bons exemplos, assim. Você vê que é um problema estrutural. A mulher, por muito tempo, foi colocada nessa função de apenas procriar e ser uma esposa, né?
E não enxergada como um ser humano que tem vontades, desejos, sonhos, enfim, E pior que isso é objetivos. recente, né? Não é coisa Sim. de 600 anos atrás que a gente tá falando, Não. né? É muito mais recente do que isso, inclusive. O que é bem triste se parar pra pensar, né? Até tava Sim. lendo até tava bombando muita coisa sobre racismo recentemente, né? E eu li uma informação que foi realmente chocante, que eu nunca tinha parado pra pensar, apesar de já saber desse dado, eu nunca tinha parado pra pensar o quão recente é a própria abolição da escravidão no Brasil. Sim. Né? Ela tem menos de 130 anos, ou é 132, agora eu não lembro agora, mas é de 88, 1888, né? Então é algo muito recente, gente. Então, assim como agora eu até não sei se você alguma de vocês aqui da roda, tanto o Dude quanto vocês sabem, no Brasil, né, quando que as mulheres conquistaram esses direitos, mas eu acho que é mais recente ainda, né, do que isso. Com certeza é mais recente. É bem recente. Eu acho que foi a partir dos anos 30, não Pois não é, lembro e exatamente. olha só, então, menos de 100 anos atrás, a mulher não podia nem ter direito sobre ela, sabe? Olha o quão bizarro isso é. Então, pra gente como homem é difícil até se colocar no lugar, porque o que acontecia lá atrás ainda tem impacto hoje, né? Na própria sociedade como ela é formada. Foi então, em 1927. 27, pois é, então menos de 100 anos atrás. É de deixar, assim, muito pasmo. A gente não sabe muito como reagir. A gente sabe que todos esses bloqueios a movimentos de grupos que são considerados minorias, esse bloqueio aos direitos, né, a invalidação da liberdade acontece porque os grupos que têm privilégios não querem deixar de ter privilégios, né? Então, por isso que houve tanto um movimento contrário para que isso acontecesse e demorou tanto para acontecer, e ainda precisa ter muita mudança para que o mundo possa ser um lugar mais igualitário. Mas no Japão, você observa o machismo em diversos elementos, assim. Eu tava conversando com a minha cunhada, existe até um livro sobre isso, que é, tipo, analisando os kanjis, porque, assim, o kanji, que é, né, o ideograma japonês, você observa como ele é construído, tem uma história por trás. Você pega elementos, sei lá, você junta, por exemplo, o kanji de floresta, o kanji de árvore repetido 3 vezes, que são, tipo, várias árvores juntas, né? E aí você vai vendo, tem vários kanjis, tem um que é, tipo, assim, confusão, fofoca e barulho. É o kanji de mulher repetido 3 vezes. Pois é. Então, assim, tipo assim, quando 3 mulheres estão juntas, é muito barulhento, é fofoca, é intriga, é confusão, né? E isso, e só pra reforçar como isso não é algo do japonês, aqui também existe esse ditado popular de que, quando a minha mãe com a minha tia, elas sentam pra conversar, vai longe, aquela história, né? Então, isso tá em todas as sociedades. Eu só queria fazer um adendo aqui, eu parei pra ler um pouco mais a fundo sobre esse tema aqui antes de começar o cast, até pra não vir, tem nada pra falar, né? E eu fiquei até um pouco assustado com uma coisa que eu fui descobrir, que as mulheres japonesas só depois da Segunda Guerra conquistaram o direito a votar e direitos iguais na Constituição. Eu fiquei tipo, mano, isso é tipo, não foi nem há 100 anos atrás, sabe? Então, a guerra acabou em 1945. Foi por aí. Aí, então, cara, eu fiquei abismado, porque é uma realidade que a gente não tem noção, sabe? Mas, saindo um pouco desse contexto lá, então, agora que já ficou claro que também não é só no Japão onde isso ocorre, eu queria, na verdade, direcionar essa pergunta pra Sassá, porque ela comentou com a gente, até inclusive no começo do cast e também no pré-cast, sobre como o fanservice pode ser, assim como ele foi um pouco uma barreira pra ela começar, pelo menos pelo que eu entendi, o fanservice de sexualização, né? E se vocês têm casos, assim, de amigas, ou então até o próprio Dude, eu não sei se já tem alguma amiga tal, que evitou começar, porque os animes muitas vezes fazem a gente, sem querer, criar esse estereótipo, né, de todo mundo na mesma caixinha. Os animes são tudo aquelas que tem as meninas com as proporção descomunal, onde elas são assediadas. E até que ponto será que isso realmente impede alguma garota, por exemplo, ou qualquer pessoa, né, que se incomode, deixe de consumir um anime ou um mangá por conta disso? Isso é muito recorrente. Eu tenho muitas amigas, normalmente a gente tem muitas amigas que consomem filmes americanos, quadrinhos americanos,
E elas se sentem afastadas de animes, e principalmente quando eu falo que eu consumo anime e mangá, elas torcem o nariz e ficam tipo, ai, mas você não se sente incomodada com, sei lá, proporção de corpos, assédio, essas coisas? E aí que entra o papel até mesmo do Taminas nisso. A gente mostra que existe sim essa barreira, que isso existe, isso deve ser discutido, mas que existem bons exemplos e existem bons animes que fazem você se sentir acolhida, que você consegue se enxergar na obra, que você consegue se sentir representada. Mas se a pessoa não tiver alguém para mostrar isso para ela, mostrar esse caminho, mostrar que existem boas obras, com boas representatividades, com mulheres fortes, inteligentes, que não estão ali só para ser um rostinho bonito, uma boneca, a pessoa não vai consumir aquela obra. Recentemente, eu fico feliz porque a Netflix ela tem trazido muitos animes e também dublados. E graças a isso eu tenho conseguido trazer muitas amigas para esse meio. Elas ainda não consomem igual a gente, mas elas já perderam bastante desse preconceito. Uma obra que eu gosto bastante de recomendar é Carrie Tuesday e Your Name, que também tem na Netflix, ou tinha até pouco tempo atrás. E respondendo a pergunta, sim, no caso, muitas mulheres se sentem afastadas, não se sentem representadas, mas isso vem mudando, né, ao decorrer dos anos, até mesmo por conta de mulheres trabalhando nessa indústria, isso vem mudando. A forma como elas nos representam, como a gente vai ser representada dentro dessas obras, creio eu que a partir de agora é só melhorar. Eu sinto muito isso. Será que porque tá mais fácil consumir mais animes, talvez? Porque as pessoas estão percebendo que, de fato, não é só, por exemplo, aquele anime específico que chegou no Brasil, sei lá, por meio de uma fansub, alguma coisa do tipo. Então, como a gente sempre consumia a mesma coisa, né? Aquele nicho que consumia animes e mangás no passado, sempre tinha aquele clássico genérico onde essas mulheres sempre eram tratadas quase da mesma forma, né? Alívio cômico, que era usado de uma forma que evidentemente era assédio ou coisa do tipo. Então, como tá abrindo mais o leque, será que faz sentido então? Porque tá vindo mais coisas, por exemplo, a própria Crunchyroll, né? Trazendo aí muitos títulos. Animes originais também. Onde a gente percebe assim, quase a ausência desse... Usando como exemplo do Crunchyroll Originals, né? Por exemplo, o Tower of God ali, né? Tá lançando agora. Ou, por exemplo, o Eizouken, que apareceu no início do ano. Também. É bacana, tipo... Porque, assim, a gente conversa muito sobre o assédio e tudo mais, mas não é... É importante, com certeza, que as obras, tipo, comecem a levar em conta um público diferente... e valores diferentes, mas não só para diminuição desse tipo de conteúdo, ou quando ele for acontecer, que aconteça tendo um consentimento, né? Mas também que hajam personagens que não sejam pesos de papel, né? Uhum. Personagens femininas que realmente que possam protagonizar, que possam ter uma personalidade bacana, que possam ter ideais legais, que não sejam genéricas, né? Porque, assim, também não adianta pra gente, tipo, bacana, essa obra não tem assédio. Legal, não faz menos do que sua obrigação. Mas as personagens femininas, tipo... Não são impactantes, não tem nada também, né? Sim, pois é. Então... a gente fala que é personagem trampolim. Ela tá ali só pra deixar o protagonista ainda mais forte, ainda mais incrível... E ela tem zero desenvolvimento dentro da obra, dentro da história. Ela só tá ali pra ser bonitinha e vender action figure. Ou volta e meia, ela é tipo o único motivo do protagonista tipo, proteger, sabe? Ela vira a donzela em defesa e o cara tem que proteger ela. É a donzela em perigo. Exatamente. É muito modelo Disney em 1980, assim. Uhum. 80 tá alto pra você ver, né? Não, pra você ver. E ainda é, tipo, muito recorrente até hoje. Uhum. Queria só... A Sassá tinha falado sobre recomendação de anime. Tem uma amiga minha na faculdade, a Bruna. Ela faz o mesmo curso que eu, só que não tá na mesma fase que eu tô, né? E eu tinha trocado uma ideia com ela sobre animes. Eu tinha perguntado pra ela, tipo, que tipo de anime ela gostava e tal. Só, tipo, se inteirando um sobre o gosto do outro e tal, né? E ela tinha falado pra mim que o anime favorito dela era A Lenda de Korra. Sabe? Tem o traço de anime, só que a característica e o pensamento e o posicionamento é totalmente ocidental. Pois é, a ideia, nem questão de
aceitar, ou quem é o público, talvez, né? Porque, por exemplo, mas vocês estão aí falando isso, mas o japonesinho lá, ou então seja lá quem, né? Eu tô dizendo épocas onde o streaming não era tão impactante, né? O povo, eu quero atacar o jovem japonês, o garoto de 12 anos, e ele quer se ver derrotando o inimigo, tendo a sua donzela, aquela coisa toda. Ok. Só que existem pesquisas, inclusive dentro do Japão, que comprovam que, no caso, por exemplo, de One Piece, a maior parte do público que lê hoje o mangá é feminino. Olha aí. Então, até que ponto esse argumento é válido, né? De que, não, mas tudo bem que o One Piece não faz isso, né? As mulheres também gostam desse tipo de conteúdo. Pasmem quem tá ouvindo. Não, meu Deus, mulher gosta. Não gosta só de shoujo. Nossa, meu Deus! Explodiu a cabeça. Mulher não gosta só de shoujo, pois não gosta só de romance. Pois mulher, exatamente. Chocante, né? É realmente chocante, mas é a verdade. É a verdade. Então, assim, e como a Tati já deixou bem claro, não só do ponto de vista de não ofender as pessoas, ou como a Sayumi falou, de não espantar as pessoas, até do ponto de vista mercadológico e de fazer sucesso mesmo, não faz mais sentido, porque elas também têm as mesmas possibilidades de acessar esse conteúdo, fazerem críticas, consumir igual os homens. E produzir, né? Como inclusive, diretoras, mangakás. Exatamente. Então, é todo mundo fazendo pra todo mundo agora. Não tem essa de homem fazendo pra homem, mulher fazendo pra mulher. Pode querer direcionar? Pode. Mas então não ofenda, né? É o básico, né? Com certeza. O que eu acho muito, muito tenso dessa parte é que grande parte do público que consome esses animes e materiais no Japão acaba passando pela adolescência quando tá consumindo, né? E é triste achar que pode fazer com que eles achem aquilo normal, sabe? Aí vamos dizer, um aspirante a mangaka, por exemplo. O cara vai usar desse artifício para criar mangás porque ele consumiu isso na adolescência dele, ele teve várias ideias na adolescência dele. Com esses elementos ele acaba levando. O próprio caráter dele é moldado pelo que ele consome, né? Por exemplo, arrisco não, né? Todo mundo aqui já foi grande parte da vida moldado por animes também, eu acho, né? Eu consumo muito, então eu me inspiro muito, eu tiro ideias, enfim, reflexões que eles levantam e a gente se acostuma, né? Então, ter isso desde o começo já influencia. Né? Mas não só lá, porque se a gente for ver, por exemplo, a HQ do Batman, do Super-Homem também, as mulheres são completamente sexualizadas, né? Então, até aqui acontece isso, né? Isso tem que mudar de dentro. A gente até conversou recentemente, a gente fez um podcast sobre hate desnecessário. Até os guris defenderam bastante, né? E depois eu até fiquei mais adepto a isso, de que tem que vir de dentro, né? Essa mudança, né? A influência pode ser externa, mas eles lá, assim como o pessoal nos Estados Unidos, assim como o pessoal no Brasil, pra parar de fetichizar a mulher aqui também, tem que vir de dentro essa ideia, né? Não adianta uma pessoa lá do outro lado do mundo vir dizer, cara, isso aí tá errado, né? E assim, muitas vezes, vocês até falaram no início do cast, minha função aqui é aprender, escutar e tudo mais, mas dentro desse tipo de conversa, eu acredito bastante que a função do homem também é conversar com outros homens justamente sobre esses assuntos, né? Não só voltado ao entretenimento, mas voltado para a vida real também, né? Conversar sobre esses assuntos. Você tem um amigo que você, vê que ele tem ideias machistas, ou ele diminui a mulher, ou ele é grosseiro com mulheres. É importante ter esse toque masculino, porque boa parte dessas pessoas só leva em consideração a opinião que vem de um homem, né? Então, utilizar esse espaço para também conversar com outros homens sobre esse tipo de coisa é muito bacana e faz diferença dentro dos núcleos masculinos, os grupos de amigos, os grupos de WhatsApp onde só tem macho, a própria família, né? Você ir desconstruindo esse tipo de discurso faz diferença. E também apoiando os grupos femininos, né? Incentivando, escutando, começando a ver os posicionamentos, incentivando os trabalhos, apoiando os trabalhos. Isso faz diferença também. Principalmente tentando se colocar no lugar, né? Entender. Tem empatia. Tentar entender é o mais importante, né? Que as pessoas muitas vezes nem tentam entender. Elas só vê, lá, todo mundo protestando de novo, sabe? Nem tenta entender o que levou aquilo, né? Qual foi o contexto. E isso não serve apenas
pro machismo, pro anime, eu acho que todos os grupos privilegiados têm como obrigação assumir seus privilégios e pegar para os seus grupos, para os seus núcleos e fazer com que eles enxerguem certos erros da sociedade, até mesmo como racismo, machismo, homofobia, porque é como a Tati falou, as pessoas só escutam aqueles que estão dentro do núcleo delas, que são o igual, né, entre aspas. Então, a gente falando sobre isso, muito homem enxerga como mimimi. Pois é. E é um negócio que me dá nervoso. Mas, se tem um outro homem falando, ele já vai parar pra te escutar. Ele vai ficar reflexivo sobre aquilo. Então, isso é importante para todas as causas de grupos de minorias, vamos assim dizer. E eu acredito também que, com o tempo, vai existir autores como o Kohei de Boku no Hero, o Hajime de Shingeki e até mesmo o próprio Arakawa de Fullmetal, que vão mostrar que você não precisa usar desse artifício pra captar o público e fazer um mega sucesso, sabe? Todos os personagens são importantes. Eu tenho uma vírgula contra o Correio. Eu ia adicionar também. Em comparação com os outros, tem uma evolução, mas ainda tem um pezinho, porque, cara, ele se inspira muito em comic americano. E a gente já falou que comic americano tem muita mulher em roupa de lycra gostosa. Então, assim, né? É que ele não avacalha tanto, mas ele também não enaltece, né? Ele também não... Por exemplo, o pior... Acho que o melhor exemplo disso é o Big Tree ali, né? Do último arco ali, onde a gente tem o Mirio e o outro lá, que é o Sun Eater, que eu não lembro o nome dele normal. O Tamaki, isso. E ambos tendo um brilho incrível, um desenvolvimento bem bacana no... E aí a menina não faz nada, ela ganha o concurso de beleza. A menina ganha o concurso de beleza. Aí me broxou aí foi pra demais. avacalhar, né, cara? Eu fiquei brava. Mas eu digo mais o Correio pela parte da sexualização, sabe? Que ele não fica tão vulgar. E por ser um mangá de muito sucesso, sabe? Que eles mostram que os personagens são importantes, né? E os autores também têm que ter noção, tipo, que mensagem você quer passar pro seu público com esse personagem, sabe? Então, tipo, eu acredito que cada personagem tem que passar uma mensagem forte, sabe? Assim como a Mikasa passa, assim como as outras personagens passam. Então, tu não vai colocar um personagem ali só pra ser objetificado, sabe? Então, tipo, eu acho que tem autores que vão inspirar outros autores, sabe? Sim. Quem sabe a gente pode levantar alguns bons exemplos de animes que possuem personagens, seja secundário ou protagonista, né, personagem principal, que representam bem, né, essa parte da representatividade feminina, né? Alguém tem algum pra agregar aí? Acho que dá pra você citar todas as mulheres de Fullmetal, né, amiga? Também. Não, sim. Fullmetal é o que eu falo. Fullmetal é perfeito e ele tem 0 defeitos. Eu gosto demais de Fullmetal. Mas um outro bom exemplo também que eu gosto de citar, é a Emma de The Promised Neverland. Eu gosto de que ela é uma protagonista feminina dentro de um shonen que é focado para o público-alvo homem. Dentro da Shonen Jump, né? Exatamente. Você tá entendendo o peso? Essa menina é sensacional. Gosto muito dela. Ela é maravilhosa. E ela não é uma personagem ruim, né? Então, muito pelo contrário, né? Não, nossa, ela tem um papel muito importante dentro da história. Ela é uma personagem muito inteligente. E dá pra ver, pelo menos pra mim, que a inteligência dela... ainda tem um pequeno problema, porque em diversos momentos na narrativa parece que os meninos, o Norman e o Ray, são mais inteligentes que ela. Mas conforme você vai lendo a história, principalmente se você lê o mangá, você percebe que ela é tão inteligente quanto, e ela tem um artifício muito importante, que ela não é só inteligente, ela é uma personagem com muita compaixão e ela é muito humana. Ela tem uma coisa chamada inteligência emocional, né? E além disso, se ela quisesse, ela dava cabo dos dois na hora, né? Porque ela parece muito mais atlética do que eles também. Sim, muito mais atlética. Então se eles fossem se passar ali, também era só um socão na boca aí também. Eu também gosto muito da Yona, de Akatsuki no Yona. Akatsuki no Yona. Nossa, sim. Ela tem um desenvolvimento de personagem muito legal. Ela sai de ser uma princesa mimada que só liga pra coisas fúteis, pra virar tipo uma guerreira que defende o povo. E ela defende os amigos dela. Ela aprende a lutar por ela mesma, ela não quer ficar sendo defendida pelos outros. Então, assim, ela é muito forte. Eu gosto muito dessa obra e dessa personagem. Um personagem que eu gosto muito, partindo mais pra um
pouco mais old school, porque eu sou meio tiozão, né? É a Misato de Evangelion. Eu gosto muito dela porque ela me passa uma visão diferente de uma coisa que eu não vejo hoje em dia muito nos animes, sabe? Ela é muito real, cara. Ela é muito palpável, aquela personagem, cara. Ela é muito viva, sabe? Então, tipo, ela tem mais de uma camada, sabe? Tu vê mais de um tipo de personalidade dela dentro do anime, né? Tu não vê só aquele lado estereotipado, sabe? E eu gosto muito de personagens ligadas a, tipo, ciência e tecnologia, assim. Por exemplo, a Bulma é uma personagem que eu gosto muito. E deu pra ver a diferença. Eu tô assistindo Dragon Ball Clássico agora de novo. Olha só. Né? É muito bom. E assim, é muito legal, mas, tipo, a Bulma no Dragon Ball Clássico, ela é... A gente tem que também... É aquilo, não dá pra você, tipo, analisar a obra fora do contexto. Dragon Ball é uma obra dos anos 80. Isso. A gente não tinha esse tipo de questionamento, essa não é passar pano, mudança. mas é entender, digamos assim. Eu não tô passando pano. Tem muitas coisas erradas que me incomodam e meu namorado vê eu revirando os olhos vários momentos. Mas eu entendo que naquela época ainda não tinha esse tipo de conversa e construção. E aí, por exemplo, você vai ver a Bulma hoje em dia no Dragon Ball Super, não tem mais esse tipo de coisa. Se continuasse tendo isso, aí eu tacava pedra no Toriyama, mas... A Bulma manda no Vegeta, cara. Então, sim. Não é fácil. Cara, e assim, eles só conseguem as esferas do dragão e fazer tudo por causa dela, por causa da Corporação Cápsula. Então, assim, a Bulma é a mulher mais rica e mais inteligente da Terra, assim. E eu acho isso muito poderoso, sabe? E eu acho que é muito bacana essa mudança que tem, tipo, do Dragon Ball clássico pro Dragon Ball Z, que assim, a Bulma para de ser vista como esse pitel, sabe? Que tá ali só pra, tipo, barganhar, mostrando os peitos pro Mestre Kami. Ela faz isso muitas vezes no Dragon Ball clássico, é um pé no saco, mas enfim. E no Dragon Ball Z, não. Tipo, a Bulma, ela tá, assim, determinada. Ela, tipo, constrói as cápsulas de treinamento, as câmaras de treinamento. Ela que constrói todas as naves, ela que faz tudo. Então, assim, a Bulma como mulher cientista forte e poderosa, ela realmente aparece no Dragon Ball Z e continua e permanece. E eu acho isso, assim, bem valioso. Que, na verdade, né, temos outras personagens que ao mesmo tempo que elas são representadas de uma maneira, por exemplo, forte, né, que elas são importantes, que elas têm o devido desenvolvimento, digamos assim, elas ainda são um pouco aproveitadas pra lados um pouco fanservice nesse quesito, por exemplo, né, a Erza de Fairy Tail. Sim. Tem também a Bishamon de Noragami. Ela é uma personagem do caralho, mas as roupas dela são extremamente sexualizadas. E entra naquele... Não vou dizer que é um dilema, né? Porque a gente sabe onde tá o errado e o certo ali, né? Mas é complicado que elas estariam ali pra representar esse... Olha como essa mulher também pode ser o que o Natsu é, vamos supor. Inclusive é mais, né? Se for parar pra ver, ela é mais ainda do que o Natsu. Ela é. Boa parte do anime e mangá, ela é muito mais foda que todo mundo em volta, assim, basicamente, né? O que me deixou triste com Fairy Tail foi essa mudança, assim. No início ela era muito mais badass e focava mais na força dela. E foi vindo pro final e ela e a Lucy viraram, tipo, um pouco do que aconteceu com as personagens de One Piece. De ter um foco muito maior na aparência delas e os peitos até inflaram, não sei o que elas tomaram. Pois Rolou um silicone básico ali. Mas não teve tanto esse foco, sabe? Deixou um pouco de lado a força dela e deu mais atributo físico. E como ótimos exemplos aqui, né, pra sair um pouco do mau exemplo, talvez seja, acho que todas as heroínas do Ghibli, talvez. Sim. Basicamente todas, né? Eu acho que... Uma característica bem forte do Ghibli. Acho que... Eu não lembro agora dos 21 filmes, eu acho que 16 deles são protagonizados por mulheres. Sim. 16, 15, são muitos, né? Então, isso já... Inclusive o novo que tá pra sair, não sei se vocês estão sabendo. Sim, tô animada. Que vai ser em computação gráfica, né? Vai ser o primeiro trabalho em computação. Quem sabe eles conseguem quebrar essa barreira do 3G, né? Do 3G não. Do 3G? Essa barreira que vem assombrando muita gente aí, né? Ao longo do tempo. Vide Berserk 2016, por exemplo. Bom, a gente tem sim bons exemplos. Eu vou tentar também deixar na publicação aqui parte dos títulos que a gente falou aqui e outros também que abordem essas personagens femininas que são realmente, né? São representativas, É possível uma mulher que se identifica mulher querer se colocar no lugar dela, né? Querer realmente, poxa, eu queria ser ela, eu queria
tá ali fazendo isso, né? Ou então, por exemplo, eu admiro isso, sabe? Não estou ali pra ser uma boneca, né? Isso é muito importante. Eu não tô ali só pra mostrar como eu seria gostosa, só pro Melildas me apalpar, por exemplo. Né? Sim. E a gente até conversou isso um pouco sobre, né, ao longo do cast, mas eu acho que bem pra finalizar aqui, eu acho que a gente podia meio que tentar levar para um lado de... Será que isso vem mudando ao longo do tempo, né? A gente já bateu nessa tecla aqui constantemente ao longo do cast, mas eu acho que é bom a gente finalizar assim para dizer que será uma projeção positiva em cima disso? Alguém queria adicionar alguma coisa em cima desse assunto? Eu acho que existe... pelo fato de mais mulheres estarem sendo inseridas nesse meio como produtoras, sejam mangakás, como, por exemplo, eu acho que o grande nome que tá mudando a indústria atualmente, a gente fez um cast sobre ela e vai sair ainda esse ano, é a Mari Okada. Maravilhosa. Ela é tudo. Ela é roteirista. Perfeita. Ela trabalhou com screenplay, com composição de série, com direção. E ela tem feito um trabalho muito bacana, muito respeitoso. Ela é muito respeitada na indústria. E certamente tá influenciando outras mulheres a, seguirem na carreira ou de animação, ou de diretoras, ou de roteiristas. Não é comum você ver uma mulher na indústria tendo essa posição. E ela fez uma obra que a gente fez um cast no Otamina já sobre, que é a Araburu. Essa obra, boa parte das pessoas não sabe, mas é um shonen. Ela foi feita para o público masculino ter uma visão mais ampla sobre o universo feminino, em que conta sobre um grupo de estudantes que está na flor da idade, descobrindo, né, o que é o sexo. Eu quero fazer sexo, eu quero experimentar isso. Eu quero ter essa experiência. E vai mostrando como essas garotas se relacionam com outras pessoas, com elas mesmas. E é muito bacana, assim, é uma obra bem de libertação. Você vê isso sendo feito por uma mulher voltada para o público masculino, é total um atestado do, eu quero mudar e eu vou mudar de dentro. Eu vou mudar isso fazendo uma obra para que esses jovens meninos possam conhecer mais sobre o universo feminino sem esses vícios negativos. Justamente para quando eles veem uma mulher de verdade, se eles gostarem de mulheres, né, eles não se surpreendem a hora que eles veem que os peitos não são daquele jeito. Não é? Não é, cara. Realmente não funciona assim, né? Como a Sassá falou, a física não funciona desse jeito. As leis da física não permitem. E de você, enxergar aquela pessoa realmente como outro ser humano que tem direito à liberdade, que tem vontades, que tem objetivos e que não tá ali só pra te servir ou pra ficar te dando apoio moral ou pra te salvar de algum comportamento negativo, sabe? Pra ser o suporte. Exatamente. Essas mulheres são protagonistas das próprias vidas, elas não são o suporte da sua vida, assim. Exato. Frase. Caramba, se tivesse frase nesse podcast, hein, Tati? Essa seria... Que bom que não existe, né? Mas tá bom. A frase, hein? Caramba. E tu, Sassá, tu também sente essa evolução, assim, digamos, no mercado, assim? Tu sente que tá mudando? Sim, e eu fico muito feliz por isso. E eu sinto que não é apenas representações femininas, mas representatividade numa forma geral. No caso, no momento que esse cast está sendo gravado, em junho, não sei quando vocês vão postar, mas eu estava fazendo alguns posts no meu Insta sobre o público LGBTQIA+. E eu fiquei muito feliz que eu consegui encontrar vários personagens que possuem sexualidades diferentes em animes que não possuem foco em relacionamentos homoafetivos. Então, tudo isso vem crescendo de uma forma geral. A representatividade positiva dentro das obras, eu sinto que é uma tendência e que se alguns autores não seguirem, muitas obras vão ficar para trás, porque é aquilo, se eu tenho uma obra que eu me sinto representado, que eu me sinto confortável de assistir e que dá um quentinho no coração, falando assim,
eu não vou assistir aquela que me traz desconforto, que me deixa agoniada, que os personagens... sabe? Melhor definição possível. Saiu muitos sentimentos nesse... Eu não encontrei uma palavra. A onomatopeia precisa. Todo mundo entendeu, é impossível não entender. Mas é isso aí. Eu fico feliz por isso. Eu acompanho também bastante animes na temporada. E eu fico feliz porque eu vejo cada vez mais boas representações femininas e boas representações de uma forma geral. Show, bacana. Então, basicamente, acho que o podcast foi isso. A ideia era realmente trazer um pouco além da visão feminina e também levantar esse assunto que a gente não tinha levantado, esse assunto aqui na cúpula ainda. Quem tiver à vontade e quiser conhecer mais, ter mais reflexões sobre essa parte de representatividade feminina em animes ou na cultura pop japonesa, ou sobre seja lá o que as otaminas quiserem conversar, né, lá no podcast delas, que envolva um tema que seja do agrado delas. Convido vocês a conhecer também, é um podcast muito legal. O próprio Anime Crazes também é um podcast, não tem a mesma temática que o Otaminas, né? Seria mais uma temática similar à nossa, um pouco mais crazy, talvez, Tati? Um pouco. Um pouco mais crazy, mas aí também eu vou deixar aqui embaixo, tá? Por favor, não deixem de conhecê-los. Como a gente já deixou claro, foram inspirações pra gente estar iniciando o nosso projeto também. E só pra finalizar, eu li quando eu tava montando a pauta disso aqui, eu já tinha ouvido sobre isso, mas sobre o teste de Bechdel, né? Bechdel, não sei como é que pronuncia, que ele questiona, né, se alguma obra de ficção, ou seja, um anime, um filme, uma série, qualquer coisa, né, um mangá, um quadrinho, possui pelo menos 2 mulheres que conversam entre si sobre algo que não seja um homem, né? Então, elas têm essa cena onde tá só as 2 conversando sobre algo que não tem a ver nada com um homem, né? Então, alguns passam, né, nesse teste, alguns filmes, séries e tal, outros não. E existem até pesquisas que dizem que, em média, os filmes que passam no teste tiveram orçamento mais baixo do que os outros, mas têm um desempenho financeiro melhor, ou pelo menos equivalente, né, aos filmes. Então, quero lançar esse desafio tanto pra vocês aqui que estão na roda agora, né, e pra quem tá ouvindo. Se você consegue pensar em algum anime que aborda isso, se você conseguir, por favor, não deixe de comentar aí e tal, que é uma forma da gente poder tá pensando e ampliando um pouco o que a gente conversou agora nesse episódio. Até tem um adendo nesse teste de Bechdel que é tipo analisar se as personagens femininas têm nomes. Perfeito. Né? Porque às vezes é mulher 1 e mulher 2. Nossa, realmente. Né? Torna mais pesado ainda, né, a situação. Sim. Bom, então agora eu só vou liberar aí pra vocês poderem fazer o clássico jabá, né? Então vocês podem aprofundar aí, dizer onde é que o pessoal pode encontrar vocês nas redes sociais e tal. Fiquem à vontade, menina. Bom, vocês me acham mais fácil no Twitter, @Tati, T-A-T-I, _Maforte, com T mudo. Eu tô fazendo um detox de rede social agora na quarentena pra focar em outras coisas, mas pelo menos uma vez ao dia eu entro lá pra ver o que tá rolando. Então, se vocês quiserem me mencionarem alguma coisa ou me mandar alguma mensagem, fiquem à vontade. É o mesmo @ nas redes sociais. E eu geralmente posto nas redes as coisas que eu tô assistindo, mas também coisas relacionadas ao meu trabalho. Então, quando tem algum lançamento de uma coleção que vai ter, sei lá, One Piece aqui no Brasil, aí eu vou lá e sempre posto, assim que o negócio lança, eu posto pra informar a galera. Então, isso também é bacana. Eu, no caso, se você quiser ver a minha vida pessoal, as minhas redes sociais pessoais, é só botar Sayugeyo em tudo. Você botar, mas essa Sageyo, só que com o Sayu no começo. E muito eu criativo, adoro esse meu user. Muito obrigada, é o meu orgulho. Esse meu user é o meu orgulho. Então vocês podem botar em tudo, Twitter, Instagram, MyAnimeList, é tudo Sayugeyo, eu estou por lá. E eu também tenho uma página no Instagram que eu comento sobre obras que eu consumo, desde dorama, anime, mangá, tudo que eu consumo, tudo que eu gosto, eu falo. Lá faço review, faço memes e afins. E se chama Otaku, W de W e Otaku de Otaku.
Show de bola. Então é isso aí, pessoal. Obrigado pra quem ficou até aí. E quem quiser contribuir pra conversa de alguma maneira, né? Seja você um homem, uma mulher, seja como você se identifique, tá? E queira contribuir pra esse assunto, não deixe de deixar uma mensagem pra gente lá, um e-mail no nosso podcast @cupulatrovão.com.br. Bye! Valeu!